instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Boa noite a todos. A gente está aqui reunido para mais um momento de palestra. Esse nosso trabalho feito aí com muito carinho para que a gente possa continuar proporcionando uma proximidade nossa, né, médios, pacientes, com a equipe espiritual da casa. Então, sempre muito bom a gente poder dar continuidade a esse trabalho, no caso aqui, mais uma palestra da FEAP. Vamos fazer a nossa oração inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade, dando continuidade aos nossos estudos, trazendo aqui o conhecimento, as reflexões, que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual, para o bom aproveitamento da nossa passagem atual pela matéria. Pedimos que estejam conosco, que a gente possa, então, aproveitar bem esse momento, inspirados, e assim a gente pede a autorização para o início da nossa palestra. Graças a Deus. Fazendo uma breve leitura do Evangelho. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que, à entrada, a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores.
traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício, sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados dos materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Reflexão interessante que o Evangelho nos traz, porque realmente nos lembra, né, que nós ainda temos muito a crescer quando se trata de aprender a amar, exercício da caridade. A gente tem muito a aprender realmente. O texto começa nos lembrando que nos momentos de calamidade, onde grandes desastres naturais, por exemplo, ocorrem em determinadas localidades, e aí, tudo bem, a humanidade se comove, organiza os movimentos e as ações de solidariedade para que os mantimentos necessários sejam levados até essa localidade. Nós conhecemos episódios assim, mas vejam, isso é pouco. Como o Evangelho nos lembra nessa passagem lida, e os milhares e milhares de pequenos desastres particulares que assolam tantas famílias, tantas pessoas, passando fome, passando frio diariamente. Por quê que isso não nos comove para que, localmente, a gente possa ajudar essas pessoas? É claro que nós temos alguns movimentos de auxílio desses, pessoas que vão às ruas levar cobertores, levar comida, mas é muito pouco, por isso que a necessidade ainda é muita. E às vezes, quantos de nós não, quando chamados a participar dessas ações internacionais para ajudar uma determinada população por um grave desastre, aí a gente vai e ajuda, mas e o desastre que acontece às vezes na nossa rua? E aqueles que estão passando fome e frio no nosso bairro? Não é estranho que a gente às vezes até se comove e auxilia a comunidades internacionais, mas na verdade as mesmas necessidades são passadas por pessoas próximas a nós e a gente vai no nosso dia a dia e não faz a mesma coisa? E aí o texto exemplifica com uma senhora de família de posses, e que, dando o exemplo da verdadeira caridade, ela tem, né, no seu hábito diário, vai até os locais onde essas pessoas, com seus desastres particulares, sofrem, e vai levar o conforto. E veja que ela vai vestida humildemente, ela mantém a carruagem onde carrega seus mantimentos para doação, ali um tanto distante, para que as pessoas não vejam. Ela entra e trata essas pessoas como iguais, não, né, como um superior, e ajuda, e não só ajuda dando os mantimentos, mas ajuda também conversando, ouvindo, consolando. Vejam que quando visita uma família que o pai está no hospital e não pode, portanto, trabalhar para o sustento da família, aí veja o exemplo dessa dama que o Evangelho nos coloca. Ela depois vai até o hospital onde o pai dessa família está e conforta aquele pai dizendo que sua família está bem, não está faltando nenhuma necessidade para eles enquanto você está em tratamento no hospital. Então, veja, para ele, ela nem sequer precisa levar mantimento nenhum. É a caridade na sua mais pura manifestação. Ela simplesmente vai e consola aquele pai para que ele fique com o coração tranquilo enquanto está ali se recuperando no hospital. Isso é caridade. A verdadeira caridade, quem sabe amar realmente, procura o sofrimento, o desastre onde ele está e ajuda. Não espera que a convocação chegue,
né? E aí se a gente faz uma reflexão interna, a gente tem bastante a evoluir, então, nesse sentido, né? Poucos de nós vivem o amor, a caridade dessa forma. Então, essa é a reflexão que a leitura de hoje nos traz. Vamos passar para o nosso tema de hoje. Muito bem. O tema da palestra de hoje é Jesus, Kardec e o Espiritismo. Então, a gente vai conversar sobre a relação do Espiritismo, do trabalho de Kardec, com a vinda de Jesus há 2000 anos atrás, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. A gente vai correlacionar isso daí. É importante que a gente entenda isso. A gente vai estudar um pouquinho desse contexto histórico. É muito importante, é muito interessante o tema da palestra de hoje. Então, fiquem atentos, aproveitem. Bem, a gente conhece como Allan Kardec. Mas Allan Kardec, na verdade, não era o nome civil, o nome com que ele foi registrado, né, na sociedade civil da época. Allan Kardec era, na verdade, um pseudônimo. Então, Denizard, que é o seu sobrenome aí, do seu nome civil, ele, na verdade, sentiu necessidade de buscar esse pseudônimo para que ele pudesse diferenciar o seu trabalho como codificador do Espiritismo do trabalho que ele já realizava academicamente. O nome civil dele, né, me perdoem aí o francês, é o nome francês, eu não tenho proficiência em francês, era mais ou menos assim: Hippolyte Léon Denizard Rivail. Então, esse era o seu nome. E ele, já antes de começar seu trabalho na codificação do Espiritismo, ele já era um conhecido pedagogo com ideias próprias e projeção social. Então, ele já era um nome no meio acadêmico muito respeitado, muito respeitado. Já ele trabalhava como professor de matemática, de física, de química, de astronomia, anatomia comparada, veja a diversidade, né, dos conhecimentos que ele tinha, e sempre trabalhando na educação de outras pessoas, dentro dos seus conhecimentos. Ele criou, na época, século XIX, um manual de aritmética que por décadas foi utilizado nas escolas francesas, reconhecidamente como um material excelente. Ele, inclusive, era conhecido como um grande defensor da educação pública, da difusão da educação pública, da qualidade da educação pública. Então, tinha muito respeito. E, sabiamente, ele sentiu que precisava adotar um nome diferente, uma identificação diferente. Daí o pseudônimo Allan Kardec, para as suas obras dentro do contexto de codificação do Espiritismo. Porque ele sabia a oposição que ele sofreria na época com relação ao seu trabalho. E ele não queria que o preconceito, que a falta de receptividade das pessoas, principalmente da Igreja Católica, que tinha um domínio político ainda muito forte, prejudicasse esse seu trabalho como acadêmico. Então, para que ele pudesse separar as coisas, ele preferiu adotar esse pseudônimo. E como é que ele chegou nesse pseudônimo, né, Allan Kardec? Dentro do seu trabalho, numa das conversas, através da faculdade mediúnica e de ou psicofonia ou psicografias, das que ele mais se utilizava com os médios com quem trabalhava, né, ele conversando com um espírito, esse espírito disse que já era um velho conhecido de Kardec, de Hippolyte Léon Denizard Rivail, já era um velho conhecido dele, que eles conviveram juntos na matéria há muitos anos atrás, e que Kardec, na época, era um druida celta, de nome Allan Kardec. Então, Hippolyte Denizard pensou, bom, então já que Allan Kardec é um nome meu mesmo, eu vou adotar Allan Kardec como meu pseudônimo para as minhas obras espíritas. Tanto que a maioria das pessoas nem sabe que Allan Kardec, na verdade, se chamava Denizard, né? A maioria nem sabe.
A gente conhece como Allan Kardec, mas tem um motivo para isso. E ele sabia da resistência que ia enfrentar e fez bem, né? Vale lembrar, como um exemplo dessa resistência, aquele auto de fé em Barcelona, em 1861, onde o bispo de Barcelona mandou queimar em praça pública cerca de 300 obras espíritas. Tinham ali edições do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, edições da Revista Espírita e outros materiais publicados por Allan Kardec. E foi em 1861, foram confiscados pela Inquisição, foram queimados em praça pública, né? Um verdadeiro auto de fé de Barcelona, ficou famoso, muito criticado na época, acabou servindo para chamar mais a atenção das pessoas para o trabalho de Kardec, né? Mas vejam o tamanho da oposição, da resistência, do preconceito que esse trabalho sofreria. Então ele fez bem em separar. Vale lembrar também que Kardec, ele não é a origem do conhecimento que ele codificou, ele é o codificador. Foi ele quem organizou esse conhecimento, digamos, trouxe esse conhecimento para a matéria devidamente organizado, devidamente registrado, através de critérios científicos, experimentais, metodológicos. Ele não é o criador do conhecimento, não desmerecendo o trabalho dele, mas só para que a gente entenda. Até o aparecimento do Espiritismo, esses fenômenos psíquicos, psicofisiológicos, fenômenos que muitas vezes a gente chama de fenômenos paranormais, e que ainda entendemos tão pouco disso, né? O Espiritismo é que nos permitiu uma melhor compreensão do que são esses fenômenos, mas esses fenômenos sempre existiram. Só que o que não havia até então era uma preocupação científica e adoção de critérios de pesquisa metodológica para realmente compreender e organizar o que rege esses fenômenos. Então, explicá-los, estudá-los de fato, tratar isso como ciência. Isso é que não existia até então. Agora, a realidade de que isso existia, isso sempre aconteceu. Nós sempre tivemos a manifestação do plano espiritual na matéria através de pessoas com sensibilidade mediúnica, inclusive a palestra, né, de sensibilidade anímica, mediúnica, já foi dada, está lá no canal de palestras da FEAP, para que é importante que a gente também assista para compreender. Isso sempre existiu. Nós tínhamos, portanto, correntes espiritualistas que conheciam e, portanto, aceitavam como um fato, mas sem critério para análise, o que, inclusive, levava, muitas vezes, a muitos dogmas colocados para a explicação dos fenômenos que ficavam como parte daquela corrente espiritualista, exatamente pela falta de tratamento científico. Então, o que Kardec fez foi isso, dar um tratamento de pesquisa científica através da experimentação com a mediunidade, para que a gente pudesse tratar esses fenômenos como ciência. Essa é a diferença. Quem deu origem metodológica e científica a esses fenômenos foi o Espiritismo com o trabalho de Kardec. Então, essa é, na verdade, a diferença. E daí, portanto, que a gente pode dizer que o Espiritismo ele começou com seu aspecto científico. A gente estuda o Espiritismo sobre 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Inclusive, temos também a palestra do tríplice aspecto do Espiritismo, que também já foi dada, também está no canal de palestras da FEAP, no Facebook. Vale a pena também para a gente contextualizar melhor nossa palestra de hoje. Mas vejam que o Espiritismo ele começa como ciência. Até então, no começo do desenvolvimento do trabalho de Kardec, o Espiritismo, na sua construção, ele ainda não tinha seu aspecto religioso. Kardec, quando começou seu trabalho, ele não estava pensando nem cogitando sobre religião, sobre questões morais. Ele começou exatamente pela curiosidade de investigar fenômenos que se mostravam reais. E para ele, como é que isso começou? Já havia anteriormente acontecido, especialmente lá nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, fenômenos de efeito físico, movimentação de objetos, né, se locomovendo, objetos sumindo.
Isso já tinha acontecido lá nos Estados Unidos e já tinha virado notícia no mundo inteiro e já tinha chamado a atenção das pessoas, portanto, para esses fenômenos inexplicáveis. Pouco tempo depois, começou a se difundir, e aí muito forte também na Europa, o que se popularizou como o fenômeno das mesas girantes. Isso é, começaram a aparecer espetáculos, isso se transformou em espetáculo, onde pessoas se reuniam em torno de uma mesa, como ficou bem caracterizado nesse tipo de espetáculo, e faziam perguntas para essa mesa, para esse móvel, e esse móvel, ele respondia se movimentando, batendo as pernas, ou levitando, batendo, fazendo sons. Haviam respostas físicas, de acordo com as possibilidades do móvel, da mesa no caso, mas que demonstravam que havia uma certa inteligência por trás das respostas. É claro que apareceu muita gente fraudando esse tipo de espetáculo para ganhar dinheiro. Claro, a gente está falando da humanidade, claro que teve, mas muitos desses espetáculos eram legítimos, realmente estava acontecendo. Quando isso chegou a Kardec não deu nenhuma atenção para isso. Um amigo seu, o senhor Fortier, me perdoe a pronúncia em francês se não estiver correta, né? Foi quem chegou para Kardec lá no século XIX e falou para Kardec: Kardec, você já sabe do que está acontecendo? Na verdade, ele ainda não tinha o pseudônimo Kardec, né? Denisard. Sabe o que está acontecendo? Já viu esses fenômenos de mesa girante, essas sessões espiritualistas, onde as pessoas estão se comunicando, estão recebendo respostas através da movimentação das mesas? Óbvio que Kardec não deu nenhuma atenção para isso. Ele era um acadêmico, então ele falou: isso é fraude. Ou então, isso são manifestações do magnetismo humano, que ele já era um estudioso do magnetismo humano, né? Dos fluidos animalizados. Ele já conhecia isso, o trabalho de Mesmer, ele já conhecia isso. Então, ele sabia que até era possível, em determinadas condições, esse tipo de fenômeno. E o que ele imaginou? Bom, não tem nada ali de resposta inteligente sendo dada ou respostas de comunicações espirituais. Não tem. Ou é realmente fraude. Mas quando o amigo insistiu que estavam dando respostas inteligentes para as perguntas feitas, ele acabou convencendo Kardec a investigar. Kardec, então, começou a ir, foi em sessões de mesa girante, ficou intrigado, e ele começou, então, a conduzir pesquisas para verificar a veracidade disso. Ele pensou: se os outros fazem e é legítimo, então eu posso fazer também. Ele começou a reunir médiuns sérios que ele podia confiar no caráter e na seriedade, começou a conduzir as suas próprias investigações para verificar o que tinha de verdade por trás daquilo. Então, vejam, esse é o grande diferencial de Kardec para os outros que estavam ali entretidos com esse espetáculo, enquanto para os outros simplesmente era despertado a curiosidade pelo fenômeno, era um espetáculo. Kardec, ele não parou aí. Ele quis saber o que tem por trás disso. Eu quero explicar, eu quero entender, eu quero gerar conhecimento a partir disso que eu estou presenciando aqui e que eu não vejo explicação. Começou a conduzir, então, as próprias investigações. E, como está escrito aí, né, fez isso como? Repetindo cansativas vezes, controlando as manifestações, eliminando possibilidades de interferência estranha, se certificando da seriedade dos médiuns. Então, ele tomou todas as precauções para que ele fizesse as suas próprias experiências e pudesse entender melhor o que estava acontecendo ali. E concluiu que realmente inteligências de personalidades fora do contexto visível da humanidade intervinham e provocavam os fenômenos. Isto é, ele concluiu que, de fato, havia espíritos desencarnados, como chamamos hoje, que estavam ali se utilizando, no caso da mesa, para dar respostas físicas às perguntas que eram feitas. Mas então ele percebeu que a mesa era um mero instrumento, que de fato havia uma resposta inteligente, porque havia a presença de espíritos dando aquelas respostas, e por isso a inteligência por trás das respostas. E estava acontecendo, de fato, uma comunicação espiritual.
E é claro que depois disso, né, foi se desenvolvendo as formas de comunicação mais eficazes, como a psicografia, como a psicofonia, das quais Kardec se valeu muito no seu trabalho, sempre analisando todo o material, todo o trabalho, as respostas obtidas com muita prudência, com critério, né, científico, muito criterioso. Um dos grandes pontos, dos pilares, né, que Kardec, podemos dizer que o Espiritismo tem até hoje para garantir a veracidade de uma informação obtida através do contato, do intercâmbio mediúnico, está na universalidade do ensino dos espíritos. Então, vejam, a espiritualidade, ela quer que o conhecimento esteja disponível para todos. Isso significa dizer que aqueles conhecimentos que são verdadeiros, eles são dados, podem ser dados, e são de fato, né, para vários médiuns diferentes, em reuniões diferentes, em locais do mundo diferentes. Não é o conhecimento, a espiritualidade, ela não tem privilegiados ou escolhidos, onde ela, a verdade, vai ficar revelando a verdade, os conhecimentos somente a esse grupo, e quem quiser esses conhecimentos que acesse esse grupo. Não. Não, principalmente hoje, com a difusão do espiritismo, a gente compreende que o conhecimento ele não é para ficar oculto. Então, o que Kardec já fazia para garantir a veracidade das informações durante seu trabalho de codificação lá no século XIX? Ele organizava vários grupos de trabalho. Ele não trabalhava sempre com o mesmo médium. Ele trabalhava com várias pessoas de confiança e organizava reuniões fazendo as mesmas perguntas à espiritualidade, porém em grupos e locais diferentes, com médiuns diferentes. Então, ele analisava se as várias respostas obtidas em cada encontro desse, se todas as respostas convergiam para uma mesma informação ou se havia divergência. Numa reunião, fiz essa pergunta, tive uma resposta aqui A. Aí fiz a mesma pergunta em outra reunião, um grupo fez a mesma pergunta, teve uma resposta que é B, não é A, e que não bate uma coisa com a outra. Então, ele não podia confiar nesse tipo de resposta, não faria parte do seu trabalho de codificação. Então, ele já se valia desse princípio de universalidade, que se o conhecimento fosse verdadeiro mesmo, se fosse de fato a espiritualidade amiga, séria, trabalhando em nome do Cristo, que realmente ele conseguiria obter as mesmas respostas, organizando reuniões, trabalhando com médiuns diferentes. Podia não ser exatamente a mesma letra, mas a mensagem tinha que ser a mesma. E isso é verdade até hoje. Então, não tem privilegiados. O que existe, claro, é a necessidade de qualificação para que um determinado grupo tenha uma determinada informação. Então, a qualificação, ela continua sendo necessária. Portanto, não vamos achar que qualquer médium ou qualquer grupo mediúnico vai ter acesso a exatamente as mesmas informações que outro grupo tem, porque, na verdade, a gente tem inúmeros grupos, por exemplo, hoje, e médiuns com as mais variadas qualificações morais, culturais, intelectuais. Então, não é dizer que todas as informações serão passadas para todo mundo, porque existe um cuidado exatamente se aquela equipe tem preparo para isso, se ela já tem conhecimento prévio, experiência prévia em determinado assunto, se ela está madura para receber aquilo. Mas se aquele grupo tem o preparo, está qualificado, e um outro grupo também, eles terão sim acesso ao amparo da espiritualidade, para que todos tenham acesso a essa informação. Não vai ser privilégio de um. Então, esse conhecimento, ele não é privilegiado, ele se espalha em todo qualquer canto do mundo, qualquer condição social. O importante é que o grupo esteja preparado para receber e tratar aquele conhecimento. Então, isso é a universalidade do ensino dos espíritos, e é importante para que a gente possa diferenciar o que é verdade do que é manipulação, do que é, na verdade, respostas de espíritos que não são da espiritualidade amiga, que trabalha em nome de Jesus, mas de espíritos mal intencionados. Porque Kardec rapidamente percebeu que não é porque você faz intercâmbio com um espírito que você vai receber respostas elevadas e verdades universais e conhecimento valioso. Não, porque a gente tem muitos espíritos desencarnados que, na verdade, são extremamente mal intencionados e que, inclusive, querem prejudicar
o trabalho de esclarecimento espiritual da humanidade, os que nós chamamos aí vulgarmente de obsessores. Existem. E a espiritualidade não entregou tudo de mão beijada para Kardec. Ó, Kardec, você não precisa de fazer análise nenhuma, julgamento nenhum, é só escrever aquilo que a gente está te passando. Não, não é assim que eles trabalham. Nós temos que ter mérito do conhecimento que nós formamos. Nós temos que ter mérito. Kardec tinha que saber avaliar muito bem com que espírito ele estava se comunicando. Ele tinha que fazer esse trabalho, porque não foi dada nenhuma garantia de sucesso pela espiritualidade, não. Inclusive, Kardec se preocupava com o sucesso do seu trabalho. Se preocupava. Ele, inclusive, questionou a espiritualidade com relação à sua metodologia de comparar várias respostas e descartar o que ele achava que não estava coerente. E a espiritualidade respondeu para ele: continue fazendo assim. É melhor você descartar 10 verdades, porque achou que elas não estão batendo bem, do que você admitir uma única mentira. Continue trabalhando assim. Então, não facilitaram a vida de Kardec, não. Então, a responsabilidade dele era imensa. E ele se valia desse conceito que nós temos que nos valer até hoje, da universalidade do ensinamento dos espíritos. Essa é a garantia diante da comunicação mediúnica. Bem, vejam que Kardec, ele não mostrou só o lado científico. Até então, vejam que ele começou o seu trabalho com um critério puramente científico. Mesas estão se movimentando, estão dando respostas inteligentes. E ele começou, então, a pesquisar o que há por trás disso de verdade e compreender o fenômeno. A gente está falando aí de ciência experimental, óbvio. Então, não estava pensando em Jesus, não estava pensando em religião, em aspectos morais, nada disso. Isso tudo veio depois que, através desse aspecto científico, de pesquisa do que estava acontecendo, aí ele começou a chegar no aspecto filosófico e religioso do espiritismo. Então, vejam que, através desse trabalho iniciado como ciência, o espiritismo chegou e deu nítidas demonstrações de que, não, de qualquer forma, né, não era apenas ciência. Através do aspecto científico, nós chegamos ao Evangelho, nós chegamos a Jesus, como o Espiritismo deixa absolutamente claro. Basta ler as obras de Kardec. Então, relacionando aqui alguns pontos, nós, ao estudarmos as obras espíritas, vemos que o Espiritismo nos fala de vidas sucessivas, reencarnação e renovação íntima. Então, nos explica como que realmente a gente precisa retornar à matéria várias vezes para que a gente possa dar seguimento ao nosso processo de renovação íntima, ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual. É claro que não dá para a gente detalhar todos os pontos que serão colocados aqui. A gente aqui aponta esses pontos, fala rapidamente, mas em outras palestras e principalmente nas próprias obras espíritas, a gente tem muito material que detalha melhor todos esses pontos. Aqui a gente está elencando, né, o que o conhecimento, a codificação do Espiritismo foi trazendo para a gente. Exalta o raciocínio da fé e a submissão a Deus, isso trabalha muito a questão da fé raciocinada. Eu compreendo por quê, para que essas coisas acontecem, baseada exatamente na experimentação através da mediunidade. Percebo que a submissão a Deus, a submissão às leis divinas é o ato racional de quem é livre para fazer as suas próprias escolhas. É de todo o nosso interesse. É o caminho que realmente vai nos permitir sermos mais felizes. E é isso que todo mundo quer, ser feliz. Descortina o mundo espiritual e a vida futura. A gente começa a estudar as obras de Kardec. Vale ressaltar aqui também as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, por exemplo. A coleção, eles têm uma coleção, né? A Vida no Mundo Espiritual, onde o livro 1 é o Nosso Lar. Poxa, esse livro, por exemplo, é maravilhoso. E ele, quando a gente lê essa coleção, a gente ganha uma ideia muito clara, realmente, de como é que é essa vida futura. O que me espera lá do outro lado. Gente, a gente vai estudando, está tudo ali, descortinado. A gente compreende o que nos espera, a gente conhece. Desmitifica morte e penas futuras. Entendemos que, portanto, a morte, na verdade, é só a transição
para o plano material, o fim de um ciclo, de uma experiência material, mas que a vida realmente não se encerra, continua, que não existe uma pena eterna. Na verdade, nós construímos o que nos espera após essa experiência material, mas não estamos, né, condenados a penas eternas. A vida não tem esse destino, nenhuma vida criada por Deus, e toda a vida é criada por Deus, tem um destino de ser condenada eternamente. Que Deus perfeito seria esse que criaria uma vida sabendo que aquela vida, porque Ele sabe tudo, está condenada ao inferno eterno. Então, Ele não criaria essa vida. Não faria sentido. Então, isso tudo é explicado, a gente começa a compreender essas questões, disseca a mediunidade e a influência moral do indivíduo. Então, estuda, né, a mediunidade, os seus fenômenos, correlaciona a influência moral do médium com os espíritos, a qualidade moral dos espíritos que entrarão em contato com ele. Então, fica muito claro, né, a necessidade, o elo entre o amadurecimento moral do médium e a qualidade da sua produção mediúnica, porque a sua elevação moral é que vai determinar realmente quem são os espíritos que vão se comunicar e se utilizar desse médium. Então, é muito importante essa questão moral também para todos nós, né? Mas aqui estamos falando do trabalho mediúnico. Cita as desavenças do passado e o perdão dos inimigos, então também fica muito claro para a gente, ora, que as minhas desavenças do passado não se encerram porque a minha experiência material terminou ou porque a experiência material do meu desafeto terminou, né? Porque um de nós desencarnou, porque a vida continua e o ódio, que não é, portanto, tratado enquanto os dois estão caminhando na matéria, vai se perpetuar fora da matéria. E aí, se aquele com quem eu tenho desavença desencarnou primeiro, por exemplo, ele agora pode continuar me perseguindo e eu nem mais o vejo. Pode se tornar um obsessor e eu não vejo mais esse espírito, eu não me defendo mais dele, e ele vai ter até mais liberdade para agir contra mim. E acontece de fato, né, nas obsessões, é um quadro clássico. Então, quando Jesus mesmo nos recomenda que a gente se acerte com os nossos inimigos enquanto caminhamos com ele, e Jesus está nos dizendo, olha, você acerta suas relações realmente, para depois você não ter desencarnados aí odiando você e trabalhando contra você, e você vai estar indefeso, porque primeiro, moralmente, ainda deixamos muito a desejar. E não trabalhamos, nem quisemos trabalhar, ainda guardamos ódio muitas vezes daquele irmão, depois que ele desencarna, e aí? Ele está vivo? Ele está atuante? Ele está me perseguindo? Não seria melhor que eu tivesse procurado resolver, ou pelo menos feito a minha parte, para procurar resolver as desavenças com ele, enquanto estávamos juntos na matéria? Valoriza o progresso intelectual e o burilamento da alma, isso é, percebemos que o progresso de um espírito se dá tanto no seu aspecto, na sua asa intelectual, quanto na sua asa moral. Precisamos das duas asas para que a gente possa alçar voos a dimensões mais elevadas. Assim como um pássaro não voa se tiver uma asa só. Então, precisamos tanto da asa moral quanto da intelectual. Esse é o progresso de um espírito. Ele acontece nesses dois aspectos. E eles podem caminhar de maneira muito divergente. Não era para ser assim. Era para que o nosso crescimento moral e científico avançasse junto. Mas o que acontece na nossa sociedade hoje, por exemplo? Como é que está o nosso crescimento intelectual e o nosso crescimento moral? Temos bastante crescimento intelectual, mas o moral claramente não acompanha. Não acompanha. Por isso que ainda sofremos com tantos problemas que, cientificamente, já poderiam estar resolvidos. Nossa asinha moral é o que precisa urgentemente de cuidados, de atenção, né? De evangelho, nossa principal necessidade. Ressalta o primado da razão e o poder da humildade. Então, se, por um lado, temos esse aspecto intelectual que precisa ser cuidado, faz parte da nossa elevação espiritual, temos sim que enriquecer a nossa mente de conhecimento, de cultura. Por outro lado, temos que ter o cuidado de não deixar que isso suba a nossa cabeça e que a gente comece a se achar melhor ou superior aos outros.
Então, temos que crescer, mas temos que nos fazer pequenos nas nossas relações com o próximo. Explica as causas da dor e as bem-aventuranças dos aflitos, não é? Quando Jesus nos diz no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, e aí a gente não entende, mas como que Jesus está falando que é bem-aventurado aquele que está sofrendo? Para mim, bem-aventurado é quem está feliz, achando que está tudo ótimo. Não. A gente entende, sim, porque as aflições, elas têm causa. Quando aquele está em aflição, ele está, na verdade, tendo a oportunidade de resolver, de se redimir, de se purificar com relação a graves falhas do passado que precisam ser trabalhadas. Então, o fato de eu estar trabalhando isso na matéria através do sofrimento significa que eu estou próximo de uma cura, de uma verdadeira cura, de um problema grave que tinha. Eu estou, portanto, através daquele sofrimento, passando por um tratamento necessário para que eu possa me curar daquela deficiência moral que tenho. Por isso, um bem-aventurado, enquanto que aquele que está sorrindo, vivendo no que a gente chama aqui erroneamente de vivendo do bom e do melhor, aproveitando a vida, quantas vezes esse não está causando problemas futuros. Então, enquanto um, através do sofrimento, está se redimindo, o outro está, na verdade, no bem bom, se comportando de maneira que, ao invés de estar se redimindo, está se comprometendo. Então, quando você olha o amanhã, quem que está melhor? Aquele que está se redimindo hoje ou aquele que está se comprometendo hoje para o amanhã? Então, isso tudo fica muito claro para a gente, né? As questões, algumas aqui que foram elencadas, né? De ligação religiosa, a ligação do Espiritismo com Jesus, mas que começou lá, pesquisando mesa girante. Pesquisou, através da faculdade mediúnica, o que tem por trás de tudo isso. Então é importante a gente entender isso. Aí uma parte importante aqui, né, também, vejam. Então, Kardec e Jesus estão irmanados na obra redentora do Espírito, né? Kardec, na verdade, simplesmente vem dando uma continuidade, um esclarecimento do que Jesus já trouxe para a gente há 2000 anos atrás. E se a gente analisar, a gente percebe que faz sentido, era necessário, porque, vejam, todos esses conhecimentos que a gente até elencou rapidamente aqui no slide anterior, por exemplo, todas essas reflexões, esses conhecimentos que são explicados hoje para a gente com o Espiritismo. Imaginem se Jesus quisesse trazer esse esclarecimento há 2000 anos atrás para a humanidade da época. Ela não tinha maturidade ainda intelectual, cultural, para absorver análises desse tipo, para conduzir experimentações com mediunidade, como Kardec conduziu. Era impossível. Então, quando Jesus veio 2000 anos atrás, ele veio, como está escrito aí, né, anunciando a Boa Nova. Ele se concentrou nos aspectos morais e se utilizou muito de linguagem figurativa, de parábolas, para expressar os seus conhecimentos, sabendo que a humanidade da época não conseguiria entender completamente o que ele queria dizer com isso, mas deixando explicitamente claro a sua mensagem de amor, de caridade, de humildade. Ele se concentrou no que ele podia se concentrar, considerando, portanto, as condições da humanidade de 2000 anos atrás. Ele se concentrou nos aspectos morais. Não dava para se concentrar nos aspectos científicos. Então, quando vem Kardec, no século XIX, aí a humanidade já está apta, já está pronta, madura o suficiente para que esse trabalho com as revelações agora, se valendo de ciência, de estudo, experimentação metodológica, possam ser realizadas e as sementes possam ficar bem plantadas. Aí podia, e a gente tem que analisar o porquê disso dentro de um contexto histórico, em especial já ao final do século XVIII e no próprio século XIX, muitos movimentos ocorreram para que as pessoas amadurecessem intelectualmente e culturalmente. Vale lembrar a Revolução Francesa, já acho que no final do século XVIII, como foi importante para colocar na humanidade europeia, que era, na verdade, o polo de cultura e ciência lá no século XIX,
para colocar naquelas pessoas, enraizar nos seus corações os ideais, né, de liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Francesa foi importantíssima, apesar dos seus resultados finais não terem sido como planejados pela espiritualidade, não é? Mas ficou ali plantado no coração das pessoas esses ideais nobres. Depois, século XIX, podemos citar a Revolução Industrial, extremamente importante também no amadurecimento intelectual, científico, cultural da humanidade. Isso trabalha a mente, abre a mente das pessoas, para que elas possam, então, começar a entender as verdades dessa vida no mundo espiritual. Vale lembrar também movimentos no campo artístico, movimentos como o romantismo, o realismo, o impressionismo na pintura, movimentos artísticos também importantíssimos, que também contribuem muito para o amadurecimento da mente, da cultura do ser humano. Capacitam esse ser humano a uma absorção maior do conhecimento aí que está nesse universo para a gente aprender. Então, esses movimentos, concentrados já no século XIX, a Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, isso é muito importante. Então, por isso que aí, quando vem Kardec no século XIX, tem condições de começar esse trabalho. Todo esse contexto histórico tem que ser conhecido para que a gente entenda, então, por que veio no século XIX isso, né? É importantíssimo. Era necessário esse esclarecimento. O conhecimento está aí para que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente aprenda. A espiritualidade, Jesus, Deus, querem que a gente estude. Podem ter certeza disso. Querem que a gente estude. Querem que a gente conheça. Como conversei agora há pouco tempo, o conhecimento não é para privilegiados. Agora, para que a gente tenha conhecimento, a gente precisa estar maduro o suficiente para ele. Então, esse conhecimento, vindo a partir do Espiritismo, nós só estivemos maduro a partir do século XIX. Então, ele vem no século XIX. Jesus, há 2000 anos atrás, não podia fazer isso, senão ele ia ter sido morto na cruz muito antes das pouco mais de 3 décadas aí que viveu. Não teria conseguido ensinar nada, teria sido morto antes. Não podia, focou no que podia. E também a humanidade não compreenderia, porque já não compreendia direito as mensagens dele, né? Ele tinha que usar muito de parábolas, como eu disse, de linguagem figurativa. Já tinha que usar muito disso pela incapacidade de compreensão das pessoas na época, com os ensinamentos morais, né? Então, imagina se quisesse ir mais fundo. Não dava. Um outro ponto também importante para a gente entender, nesse papel de Kardec, né, de revelando, de explicando o Consolador, e aí vem da própria palavra o Consolador, que está aí. Esse é um outro ponto importante para a gente entender também. Quando a gente lê a Bíblia lá, o capítulo 16 do Evangelho de João, está lá a promessa do Cristo, feita quando estava entre nós, na matéria, 2000 anos atrás, está lá a promessa do Cristo de que ele precisava ir. O que ele queria dizer com isso? Que ele tinha que desencarnar, retornar ao plano espiritual. Ele precisava ir, mas que ele nos enviaria o Consolador, que guiaria a humanidade em toda a verdade. E aí diz depois que este Consolador é o Espírito de verdade. Espírito da verdade, Espírito de verdade, Espírito verdade, aí são questões de tradução, porque vejam que na língua original não fazemos a menor ideia de como estava escrito, né? O que nós temos hoje são as traduções das traduções das traduções, e a linguagem original, ela não tinha essa riqueza de preposições, artigos, que a nossa língua, especialmente o português, tem. Então, a gente tem que entender aqui que por questões de tradução, às vezes vem espírito da verdade, o espírito de verdade, ou simplesmente sem preposição, sem artigo, espírito verdade. É tradução. Então, estava lá prometido que Jesus nos enviaria o Consolador guiaria a humanidade em toda a verdade, e depois dizendo que esse Consolador, na verdade, é o Espírito da verdade. Aí ficou a promessa. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado ali, né, publicado por Kardec, século XIX, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem mediúnica, há uma mensagem mediúnica ali na introdução. E ao final dessa mensagem mediúnica,
o nome do Espírito que assume a autoria dessa mensagem mediúnica, aí está lá escrito, Espírito da Verdade. É necessário a gente prestar atenção nisso. Porque lá na Bíblia foi exatamente o que Jesus prometeu. Que viria o Espírito da Verdade, como um consolador, nos ensinando a verdade. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, assume a autoria da mensagem mediúnica, Espírito da Verdade. Nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, prolegômenos, uma introdução mais elaborada, né? Mais explicativa. No final dessa introdução do Livro dos Espíritos, prolegômenos, encontramos lá também os nomes dos espíritos que assumem a responsabilidade da obra. E aí temos lá espíritos vários, né? Temos São Luís, temos Santo Agostinho, temos Sócrates, Platão, e no final temos Espírito da Verdade. Não é coincidência que haja na autoria da mensagem mediúnica do Evangelho segundo o Espiritismo e na autoria, na responsabilidade espiritual pelo Livro dos Espíritos, que estejam ali os nomes Espírito da Verdade. Exatamente como na Bíblia. É o cumprimento da promessa do Cristo de que nos enviaria o Consolador, de que o Consolador nos guiaria na verdade. E é isso, então, que a gente tem que entender que o Espiritismo vem trazer para a gente. É o cumprimento da promessa do Cristo, desse Consolador. É o Espírito da Verdade, que é o que é. Ora, Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Só que dessa vez não mais vindo em carne e osso, mas vindo nos ensinando diretamente de seu Espírito, e junto com tantos outros espíritos que trabalham em seu nome por isso, né? Inclusive alguns dos nomes ali nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, fica muito claro que o trabalho de Kardec traz para nós o cumprimento dessa promessa de Jesus há 2000 anos atrás. O Espiritismo é o caminho que nós temos para estudar e descobrirmos essa verdade do plano espiritual, das nossas relações com o plano espiritual. Por isso que ele, na verdade, né, que Kardec revela para a gente o Consolador. É importante a gente entender isso. Continuando na ligação, portanto, do Espiritismo com o Evangelho, né, na explicação, tornando explícito o que muitas vezes Jesus teve que colocar de maneira figurada ou por parábolas, podemos citar aqui alguns exemplos, quando o Evangelho nos diz, né, que a fé transporta montanhas. Que, na verdade, o que é isso? Né? O que o Espiritismo esclarece para a gente? A força da fé está na razão. Nós compreendemos a nossa necessidade de crescimento espiritual, nós compreendemos a nossa relação com a espiritualidade, o quanto eles estão presentes, e entendemos que essas montanhas são as montanhas das nossas imperfeições, que precisam ser trabalhadas por nós mesmos para que sejam vencidas, mas que a fé tem força para transportar, para vencer as montanhas das nossas imperfeições. Então a gente compreende o ensinamento por trás disso, não é? O Evangelho nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. O Espiritismo nos revela claramente, de fato, a gente tem uma infinidade de mundos habitados pelo universo em diferentes escalas de evolução, com as suas humanidades, com a vida evoluindo em todos esses planetas espalhados pelo universo. A gente pode não perceber a presença deles com a nossa tecnologia, com os nossos sentidos físicos, porque a vida não se limita às dimensões vibratórias que nós percebemos, mas ela está lá, ela existe e ela evolui em todo esse universo. O Evangelho nos diz, né, que se operam curas, milagres. O Espiritismo, ele vem estudando os fenômenos mediúnicos, suas nuances, então explicando dentro do que nós temos possibilidades de compreender como que se processam esses fenômenos, o que realmente está acontecendo durante uma cura, um milagre, que na verdade muitas das vezes é um fenômeno mediúnico.
É evidente que quando Jesus fazia, ele não precisava de um outro espírito para que ele atuasse como ferramenta encarnada. Ele fazia isso, como a gente chama aqui, né, de fenômenos anímicos. Ele fazia isso com as suas próprias forças, enquanto que fenômenos produzidos por um médium hoje, em via de regra, são produzidos por via não anímica, mas mediúnica, onde ele é um instrumento para manifestação de um espírito. Agora, o processo é o mesmo, é que a fonte da energia, do conhecimento, da força, é que em Jesus era ele mesmo. E para os médiuns hoje, em geral, não é? A fonte é um espírito desencarnado se valendo da mediunidade daquele encarnado. E o livro dos médiuns nos explica muito, né? Faz um estudo muito aprofundado desse fenômeno. E aí deixa de ser aquela coisa, um milagre, naquele conceito de que viola todas as leis naturais e faz algo de mágico. Isso não existe. Nós é que não temos pleno conhecimento das leis do universo, porque elas não são simplesmente leis materiais. As leis materiais, elas são, na verdade, o desdobramento de leis espirituais mais abrangentes. Nós estamos ainda falando de ciência. Então, a gente entende isso com o Espiritismo. O Evangelho nos diz, né, os aflitos são bem-aventurados. A gente, na verdade, conversou isso porque era exatamente o que estava no outro slide, né? As causas anteriores do nosso passado e, na verdade, a bem-aventurança por estarmos resolvendo essas questões aflitivas hoje, portanto, nos redimindo ou crescendo através disso. O Evangelho diz que os pobres de espírito têm o reino dos céus. Aí o Espiritismo nos explica, né? Na verdade, quem são os pobres de espírito que têm o reino dos céus? Então, entendemos que, na verdade, os pobres de espírito são os humildes. Isso é que é ser um pobre de espírito, ou muitas vezes, como Jesus complementa, como ser como uma criança. É a humildade. Humildade. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir crescer espiritualmente, ascender às esferas mais altas de evolução, se achando melhor do que alguém, sem a humildade. O Evangelho diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. Isso é estar na matéria sem ser da matéria. É estar na matéria e administrar os recursos materiais que estiverem à nossa disposição de maneira que seja uma administração engrandecedora para o espírito, proporcionando uma melhoria de evolução, de qualidade de vida, de dignidade para a sociedade a qual eu pertenço. Esse é o objetivo providencial da riqueza. Não o acúmulo para viver do bom e do melhor. Então, o problema não é a riqueza. Mas nós somos o problema mesmo. Ah, não sou rico, não tem problema, mas se fosse, seria um bom rico? Ou seria um mau rico? E a maioria de nós, se fôssemos ricos, nem estaríamos assistindo essa palestra agora. Estaríamos vivendo do bom e do melhor, do bem bom, achando que está tudo ótimo. Não seríamos aflitos bem-aventurados. Será que seríamos? É difícil, mas o Espiritismo nos explica. O Evangelho diz, né, que temos de ser perfeitos. Estudamos com o Espiritismo e entendemos que essa perfeição, ela é o objetivo, o resultado final da nossa transformação moral e também do nosso progresso intelectual, né? As duas asas, vale complementar. Essa perfeição não significa se igualar a Deus, óbvio que não. Esta perfeição é a perfeição de atingir uma sintonia plena com o Criador, que vai exatamente do nosso amadurecimento e transformação intelectual e moral. Então, percebemos, completando esse raciocínio, que o Espiritismo ele vai desenvolvendo, completando e explicando aquilo que Jesus precisava passar de uma maneira não tão direta, guardado sob a forma alegórica, mas com o contexto histórico, com o amadurecimento da sociedade, a partir do século XIX, com o Espiritismo, é possível começar um trabalho de esclarecimento mais explícito de tudo isso, brilhantemente conduzido por Kardec. O Espiritismo, portanto, ele é uma bênção do alto, né? Revivendo o Evangelho. Não é, vejam, trazendo uma nova doutrina, não. É revivendo o Evangelho, é nos dando uma maior compreensão do Evangelho, incluindo agora não só as questões de aspecto moral, mas a sua relação com aspectos científicos também, a ligação disso.
E isso fortalece a nossa transformação moral. A fé raciocinada é que, de fato, é a fé inabalável. É a raciocinada, é a fé que compreende. Não é a fé que simplesmente fecha os olhos e acredita, mas a fé que compreende porque acredita. Isso é que é importante. É isso que o Espiritismo vem trazer para a gente, a proposta. Agora, com essa proposta, existe, como está aí na última frase, o compromisso inadiável de testemunharmos esse conhecimento. Então, não basta conhecer. Não basta da boca para fora dizer que crê. Seremos cobrados. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Mas é para o nosso próprio bem. Para que a gente se modifique. Testemunhemos esse conhecimento, esses valores que da boca para fora a gente diz ter, que a gente testemunhe isso com a própria vida. Para que a gente possa, de fato, concretizar o nosso crescimento espiritual. Precisamos mudar a nossa maneira de sermos, de agirmos, para que fique coerente com esse conhecimento que agora chega até nós de maneira clara, explícita. Guardando aí, então, como já conversamos, essa dimensão do Consolador prometido pelo Cristo, prometido lá 2000 anos atrás e trazido, então, com o Espiritismo. É importante, né, que a gente compreendesse isso na palestra de hoje. Finalmente, vale lembrar, então, né, a partir daquele momento do trabalho de Kardec, o Espiritismo ele começa a prender a atenção de homens sérios, ele começa a se desenvolver rapidamente, como continua, está crescendo e vai continuar crescendo. Por quê? Porque é um estudo infinito das relações da vida material com a espiritual, das leis do mundo espiritual. E, assim como a ciência material, está em constante desenvolvimento. Kardec conseguiu fazer um trabalho brilhante, aí tá, né? Realmente não era qualquer um que conseguiria fazer um trabalho desse. Ele, inclusive, foi muito preparado em encarnações anteriores para que ele pudesse, na encarnação como Denisard do século XIX, pudesse conduzir esse trabalho. Seu espírito já tinha uma bagagem conquistada em encarnações anteriores para capacitá-lo para isso, né? E ele fez um trabalho dificílimo, mas fez, para nossa felicidade, fez brilhante, né? E que está aí hoje o Espiritismo em todas as camadas sociais, em todos os países, crescendo cada vez mais. Sempre com barreiras, sempre com dificuldades? Sim, porque o ser humano é muito imperfeito. Então, claro que isso é conduzido, como a espiritualidade não entregou nada de bandeja para Kardec, ela continua sem entregar nada de bandeja para a gente. Não é porque eu sou espírita que está tudo de bandeja para mim. Não, eu continuo tendo a mesma responsabilidade de precisar discernir o certo do errado, né, o correto do incorreto, de me modificar, vivenciar esse conhecimento. Os desafios continuam. A espiritualidade, ela entende, nós temos que entender também que isso tem que ser mérito nosso. Eles nos ajudam, mas quem tem que fazer esse passo de evolução somos nós, cada um de nós. Vale também esclarecer que, assim como Kardec precisou de uma série de encarnações para se preparar para esse momento, ele também precisou dessa encarnação como Denisard ali na França, na Europa, no século XIX, porque às vezes as pessoas questionam, mas espiritismo é uma coisa... Já ouvi comentários desse tipo, mas isso é fruto de ignorância ou de má fé tentando desqualificar o espiritismo. Então vale a pena a gente terminar aqui a nossa palestra fazendo essa reflexão. Às vezes as pessoas acham que porque Kardec era branco, francês, teve educação ótima, condições financeiras adequadas e tudo mais, que porque o espiritismo é uma coisa elitista. Não. Ele precisou dessas condições na sua encarnação no século XIX para realizar o seu trabalho, porque o seu trabalho foi extremamente exigente do ponto de vista de maturidade intelectual. Para ele organizar isso, precisou. Ele ia onde estava o centro de luz para o mundo, de cultura, de intelectualidade, onde estava? Na Europa, a França, né? O polo, o foco de luz no século XIX. Então, ele precisava de uma encarnação que desse a ele as condições materiais para que ele se desenvolvesse e pudesse, como um encarnado, realizar esse trabalho. E mais, ele também precisava ser branco e europeu. O europeu ali para ter acesso a toda essa cultura, mas também ele precisava ser branco porque... Não é porque alguém era racista, não, e queria que ele fosse branco.
Mas é porque a gente está falando de um conhecimento gerado no século XIX. Se Kardec fosse africano, negro, lá no século XIX, com a missão de codificar o espiritismo, primeiro, dificilmente ele teria acesso às condições acadêmicas necessárias para que o seu cérebro físico pudesse realizar esse trabalho. Segundo, já imaginaram se ele fosse negro? Ele ia conseguir fazer o trabalho dele? O que nós, humanidade, lá no século XIX, faríamos com ele se ele fosse negro? A gente ia deixar ele fazer o trabalho dele, como fez? Ou ele não ia ter sumido rapidinho? De quem é a culpa de Kardec ter sido um branco europeu lá no século XIX para fazer o seu trabalho e não, por exemplo, negro africano? De quem era a culpa? Nossa! Nós criamos um contexto onde um negro, um africano, ou tantos outros países aí, né, mas não teria a mínima condição de realizar esse trabalho ou não teria conseguido o mínimo respeito das pessoas. Nós criamos essa condição. A espiritualidade, ela teve que se utilizar das condições que nós, na matéria, oferecemos, porque eles não vão fazer mágica por nós. E as condições que nós, como sociedade encarnada, oferecíamos eram as condições na Europa com um homem branco. Senão, não teria conseguido fazer. Então, a espiritualidade teve que se conformar com isso, mas eles não têm preferência nenhuma. Assim como Jesus, há 2000 anos atrás, teve que vir como homem. Mas alguém aqui acha que um espírito puro, perfeito, como Jesus, tem sexo definido, homem, mulher, ele já transcendeu tudo isso. Mas se viesse como mulher, ele tinha sido morto rapidinho também, não tinha conseguido fazer o seu trabalho. Então, a espiritualidade, ela precisa trabalhar com as condições que nós oferecemos. Simplesmente. Então, o espiritismo não é elitista. A gente tem que entender o contexto histórico para entender que esse trabalho só teria condições de ser feito na matéria, e é responsabilidade nossa, sociedade da matéria mesmo, para isso, se essas condições existissem da maneira como foram planejadas. Simplesmente. Mas quem estuda as obras de Kardec vê que ali está o Evangelho explicado. Todo esse conhecimento nos leva a essa nossa necessidade de transformação moral. Está muito claro quando a gente estuda sem má vontade, sem ideias preconcebidas. Então, assim a gente pode finalizar, né, a nossa palestra de hoje. Vamos fazer a nossa oração final. Agradecemos a espiritualidade pela oportunidade dessa palestra, pelas reflexões, pelos esclarecimentos, que saibamos aproveitar o tema de hoje para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso incentivo, a nossa transformação moral. Assim a gente pede a autorização para o encerramento da palestra. Graças a Deus. Muito obrigado.